bom dia, prezado telespectador. Segunda-feira, dia de São Pega, 8 de fevereiro de 2021. E o Conecta News, como prometido, às 8 horas da manhã, está aqui para trazer para você todas as informações e os fatos que viraram notícia nesse último final de semana. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Hoje, dia do quadro do Magistério do Exército. A previsão do tempo, hoje teremos sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 13 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. Neste momento, fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira, começamos pela região. Nova Prata, presente no encontro com a Defesa Civil de Veranópolis. E pela Serra e o Planalto, mortes de macaco bugio em Lagoa Vermelha serão investigadas pelas autoridades. E pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul. Ressaca surpreende veranistas e deixa estragos no litoral norte do Rio Grande do Sul. E o destaque da economia é que o saque do PIS/PASEP no valor de R$ 1.100 foi antecipado e a gente traz as informações. E pelas notícias da agricultura, a Caixa disponibiliza de 65 bilhões de reais para contratação em crédito rural. E nas notícias internacionais, a China autoriza o uso da Coronavac para toda a sua população. E pelo esporte, Tigres vence o Palmeiras e acaba com o sonho brasileiro no Mundial de Clubes. E nas informações da política, o presidente Jair Bolsonaro propõe um ICMS único para os combustíveis. E pela atualidade, o litoral de Santa Catarina tem 45 praias com pontos impróprios para banho. E agora a gente informa, né? Segunda-feira, hoje é dia 8 de fevereiro. No comecinho tive um problema com o microfone, coisas do ao vivo. Mas 8 de fevereiro e até o dia 10, quarta-feira, as inscrições para o vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. Aqui em Nova Prata, o aluno encontra à sua disposição os cursos de Direito, Agronomia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Administração de Empresas. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira e maiores informações pelo site ux.br ou também no telefone do campus 3242-1008. Vem estudar na universidade que tem a força da região. E agora, Monalise Canali, ao vivo, trazendo as informações desta manhã no Conecta News. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Uma ótima semana a todos os nossos telespectadores que nos acompanham nessa manhã, então, dia 8 de fevereiro, segunda-feira. Falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje teremos, como toda segunda, o plantão com o Dr. Guilherme Schossler, que traz, então, as atualizações da pandemia aqui no município de Nova Prata. Além disso, vamos apresentar o Morro do Céu, um ponto turístico lá do município de Cotiporã, na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, mais conhecida por Morro do Céu. E hoje a gente te apresenta o porquê, então, dessa nomenclatura e também um pouco mais sobre a história desse local. Aproveitamos para deixar nosso convite para que você continue nos acompanhando em toda a nossa programação. A partir das 10h30, hoje teremos o programa Algo a Mais e o assunto é odontofobia. Ficou interessado? Então, a partir das 10h30, a Laura vai trazer, então, as doutoras que vão falar sobre esse assunto que é a odontofobia, né? Também, a partir das 11h45, teremos o Expresso Meio-Dia com o Thiago, que vai trazer, então, as atualizações sobre as informações do nosso dia a dia, do dia de hoje, sobre tudo o que está acontecendo nesta manhã de segunda-feira. Além disso, a partir das 21 horas, teremos entrevistas com a Sônia falando sobre o turismo na pandemia, as possibilidades que se criaram a partir desse momento que a gente ainda está vivendo. E para finalizar, a partir das 22 horas, teremos o programa Papo Reto com a Érica, com a Bia, trazendo então sua despedida nesse ciclo que se finda, mas que ficou aí marcado porque todo mundo gosta muito desse programa. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Começamos com o giro de notícias aqui da região, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas, 7 minutos. E pela região Nova Prata, presente no encontro com a Defesa Civil de Veranópolis. Nos últimos anos, membros que compõem a Defesa Civil de Veranópolis vêm trabalhando
na organização de ações preparatórias para enfrentamento de possíveis crises climáticas, em conjunto com a Corporação de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, que coordena as atividades da Defesa Civil, sugeriram aos municípios da região, que também são atendidos pelos bombeiros de Veranópolis, para organizarem um grupo e juntos se prepararem para atuar em casos de catástrofes. O encontro para debater o assunto aconteceu na quinta-feira, dia 4, no Centro de Convivência de Veranópolis, e dele participaram representantes de Vila Flores, Nova Prata, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, São Jorge, Guabiju, Protásio Alves e André da Rocha. E de Nova Prata participaram o chefe do gabinete, Duarte Brena, e o vereador e integrante do Corpo de Bombeiros Voluntários, Marcelo Barato. E seguindo com informações aqui da região, na última sexta-feira também, no gabinete do prefeito municipal de Veranópolis, Valdemar De Carli, foi recebido o prefeito municipal de Vista Alegre do Prata, Adair Zeca. Na oportunidade foi discutido a pavimentação da RS 441 entre Nova Prata e Vista Alegre do Prata e também da RS 355 entre Fagundes Varela e Vista Alegre do Prata. O ano já começa movimentado e mobilização dos prefeitos da região por buscando estas obras fundamentais aí para o desenvolvimento regional. E pelo portal de Veranópolis, melhorias no interior do município. Após a redução dos níveis de chuva nos últimos dias, a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito retomou diversas atividades pelo interior de Veranópolis. Equipes realizaram serviços de terraplanagem para a construção de uma nova pocilga na propriedade de Ivanor Tinigalha, na comunidade de São Gotardo. Também foi realizado um patrulhamento nas estradas da linha República, instaladas novas placas de sinalização. E o poder público municipal segue comprometido em desenvolver o agronegócio e proporcionar uma melhor infraestrutura para todos os veranenses. E informação para Fagundes Varela, ocorreu também uma reunião entre os coordenadores do projeto Superação Botafogo e o Poder Público Municipal. No encontro foram debatidos temas relacionados ao desenvolvimento das atividades. Então, o prefeito de Fagundes, Nelton Conte, recebeu no centro administrativo integrantes aí do Clube Botafogo. Foi debatido aí o assunto do projeto que reúne crianças e adolescentes em diversas modalidades esportivas, usando espaços públicos como o ginásio e o estádio Omar De Carli. E por Nova Prata, um condutor sem CNH e carro são recolhidos pela Brigada Militar em Nova Prata. No sábado, dia 6 de fevereiro, a Brigada Militar realizou abordagens a um veículo na rua Isaías Cola, bairro Basalto, em Nova Prata. O fato ocorreu por volta das 14h25. No fato, o condutor negou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante da recusa, o homem teve a sua CNH recolhida e o veículo também recolhido por mau estado de conservação. E olha essa, Beto Guidini, no sábado de manhã, no bairro Sagrada Família, aqui em Nova Prata, teve treta entre cunhados. Uma discussão aí entre familiares acabou sendo resolvida com a chegada da Brigada Militar. Quando a guarnição chegou na rua Adolfo Serri, só encontrou a vítima das supostas agressões verbais e orientou o mesmo a confeccionar um boletim de ocorrência. E segundo notícia Nova Prata também, um homem é preso após abordagem em bairro São João Bosco, aqui em Nova Prata. Na noite do sábado, dia 6, a Brigada Militar, através da guarnição da Força Tática, durante patrulhamento, realizou abordagem em um bar do bairro São João Bosco, em Nova Prata. Foram revistados e identificados todos os frequentadores. Durante a ação, foi constatado que um dos homens, de 32 anos, estava procurado, tendo seu desfavor um mandado de prisão por roubo expedido pela comarca de Nova Prata. O indivíduo foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia para registros de ocorrência e, posterior, levado ao presídio estadual de Nova Prata. E informação também que ocorreu aqui em Nova Prata na última madrugada de sábado para domingo por volta das 13h30 da manhã. Um veículo Zafira da Chevrolet acabou se chocando com um caminhão Volkswagen que estava estacionado. O fato ocorreu na estrada Buarque de Macedo e a Brigada Militar compareceu ao local, ofertando o teste do etilômetro ao motorista da Zafira, que recusou a realizar. Com isso, ele foi autuado, o veículo foi recolhido e a CNH também. E já em Veranópolis, a Brigada Militar flagra posse de entorpecentes no centro de Veranópolis.
Na noite de sexta-feira, dia 5 de fevereiro, por volta das 20 horas, a Brigada Militar de Veranópolis abordou 2 indivíduos maiores de idade na rua Flores da Cunha, bairro Centro de Veranópolis. Na abordagem foram encontradas 2 pedras de crack em posse dos homens. O dia do fato foi lavrado um termo circunstanciado e, posteriormente, os indivíduos foram liberados. Beto, agora uma informação que a gente recebeu na última sexta-feira, né, sobre um crime que ocorreu em Vista Alegre do Prata e está sendo investigado pelas autoridades aqui da Polícia Civil de Nova Prata. Reproduzindo informações aí da reportagem do jornal Correio do Povo, um crime vem mobilizando as investigações. Isso porque o cadáver de uma mulher foi localizado em uma casa no interior do município de Vista Alegre, a 8 quilômetros do centro. Segundo as informações, os policiais constataram que o corpo da mulher estava sobre a cama e, segundo informações do seu companheiro, ela havia ingerido bebida alcoólica juntamente com uma cartela de remédios, passando mal e vindo a óbito, e a casa estava limpa e organizada. O corpo foi encaminhado ao IML e na mesma noite a delegada foi informada que a perícia constatou que a vítima havia sido agredida muito antes do óbito e ela já estava nessa situação há mais de 24 horas. Então, as investigações foram abertas e Monalise Canali está trabalhando numa reportagem que nessa semana vai apurar esse fato e o que aconteceu nesse crime. A gente conta para você aqui no Conecta News da semana. É triste essa história, né, Thiago? E segundo as informações que temos, 2 adolescentes são vítimas de tentativa de homicídio na Serra das Antas, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Segundo a Rádio Difusora de Bento Gonçalves, uma tentativa de duplo homicídio foi registrada no começo da tarde do sábado, dia 6, por volta das 13 horas, na BR-470, no quilômetro 197 da rodovia entre Bento Gonçalves e Veranópolis. As informações preliminares dão conta que os 2 indivíduos com idades não confirmadas, entre 14 e 16 anos, caminhavam às margens da via, no sentido Bento Gonçalves, Veranópolis, quando um veículo escuro, não identificado, e que vinha no sentido contrário, teria parado e iniciado vários disparos em direção à dupla. Os 2 tentaram correr, sendo que um deles acabou caindo na estrada de um matagal. Ele foi atingido com pelo menos 6 tiros. Moradores das proximidades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que socorreu o rapaz e encaminhou para atendimento médico. E ele era o mais velho dos 2, e o mais jovem conseguiu fugir em meio da mata. Além do SAMU, a Força Tática e a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. E seguindo agora com as informações da Serra e do Planalto, começamos o giro por Bento Gonçalves, porque Bento quer tornar o seu aeródromo um aeroporto regional para voos comerciais. Desde 2015, tramita na Agência Nacional de Aviação Civil o pedido de homologação do aeródromo de Bento para que a estrutura possa ser operada comercialmente. A pandemia atrasou a análise dos papéis que devem ser dados continuidade na próxima semana. E a administração municipal tem até a próxima quinta-feira para responder à Agência Nacional de Aviação Civil se tem interesse em dar continuidade à inscrição cadastral. Então, Bento Gonçalves também quer credenciar o seu aeroporto para o recebimento de voos comerciais. Isso também, sem dúvida nenhuma, colabora com o desenvolvimento de toda a nossa região. E pelo portal da Brigada Militar, após 35 anos dedicados à segurança pública, Coronel Glauco se despede da Brigada Militar na Serra. O Coronel Glauco Alexandre Braga, atual comandante do Comando Regional da Polícia Ostensiva da Serra, responsável pelos 66 municípios da região, serrana em Campos de Cima da Serra, encerra seu ciclo militar às 23 horas e 59 minutos do domingo de ontem. Glauco, que é neto de filho e filho de militar, e deu início à vida militar na Escola Tiradentes de Porto Alegre. Concluiu agora sua jornada, o mais alto posto da carreira militar, dentro da Brigada Militar. E olha as informações, escuta essa, Beto Guidini, um menor de idade acabou empinando uma moto ao ultrapassar uma viatura da Brigada Militar,
foi perseguido e apreendido e aí teve que chamar a mãe para tirar ele da delegacia. O piloto estava transitando com a motocicleta em alta velocidade pela via e, ao perceber a aproximação do carro da polícia, empinou, equilibrando em apenas uma das rodas. Após ser abordado, o jovem malabarista foi identificado e conduzido à central de polícia para dar explicações e teve que ligar para a mãe e buscar ele. Que feio, hein, Beto? Que feio isso, né, Thiago? E segundo o portal São Marcos Online, argentinos foram agredidos com pauladas e facão em São Marcos. Conforme o registro da Brigada Militar, a vítima de 24 anos relatou que ele e o irmão de 21 anos estavam bebendo na área central da cidade, quando seu irmão, que estava embriagado, se desentendeu com um grupo que estava próximo. Após o desentendimento, o jovem de 21 anos começou a ser agredido com um pedaço de pau e um facão. Nesse momento, o irmão mais velho entrou no meio da briga e restou lesionado por uma arma branca no abdômen, Thiago. Mas que briga feia, o pessoal se chamou no Ferro Branco em São Marcos. Isso mesmo. Não perdoaram os castelhanos. E as nossas informações seguem agora pela região de Lagoa Vermelha, pela tua Rádio Cacique. Policiais do 3º Batalhão Ambiental realizaram na tarde da última sexta a prisão de 5 pessoas por crimes de porte ilegal de arma de fogo, munição restrita e pesca de forma ilegal. Após denúncias que os crimes estavam sendo praticados, a polícia acabou flagrando 5 pessoas na margem do rio Bernardo José. A fiscalização foram encontradas 4 armas de fogo, 3 espingardas e um fuzil. E também constatou aí o aporte ilegal de munição, além de 5 redes de pesca de diferentes malhas. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E ainda falando sobre Lagoa Vermelha, Thiago, segundo o portal Tua Rádio, mortes de bugios em Lagoa Vermelha são investigadas. Após a confirmação da morte de um bugio no Pinhal da Serra, diagnosticado com o vírus da febre amarela, agora Lagoa Vermelha está sob alerta. Macacos da mesma espécie já foram também encontrados mortos nas localidades de Estância e São Joaquim. Segundo informou o secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, a causa da morte dos animais é investigada pelas autoridades competentes. Isso, a gente lembra, né, Beto, que quando o bugio acaba morrendo de causas naturais, pode ser que ele tenha sido infectado com o vírus da febre amarela. Ele acaba sendo aí um sentinela que avisa quando a doença está em roda, né? O bugio não causa e nem transmite a doença, mas é importante averiguar para ver a origem desse foco. Tivemos um caso em Pinhal da Serra e agora as autoridades de Lagoa Vermelha, muito próximas aqui de nós, se colocam de prontidão para ficar de olho nessa epidemiologia. Informação aí das apreensões da Polícia Rodoviária Federal, mais uma grande apreensão realizada. 32 quilos de cocaína foram presos aí em um fundo falso de uma carreta que transitava pela BR em Passo Fundo. O fato ocorreu na tarde da última sexta-feira na BR 285. Ao abordar o veículo e achar atitude suspeita, os policiais revistaram a mala e encontraram aí diversos tabletes contendo 32 quilos de cocaína de altíssimo índice de pureza. E uma notícia bem triste, segundo o portal Nacional, bombeiros localizam um corpo de jovem que se afogou em Vacaria. O Corpo de Bombeiros de Vacaria localizou na manhã de ontem, domingo, o corpo de um jovem de 21 anos que desapareceu em um açude na tarde de ontem. O afogamento aconteceu por volta das 18 horas do sábado, em uma propriedade rural localizada às margens da BR-285. A vítima foi identificada como Cícero André dos Reis Toledo. Ele sairia no local com um grupo de pessoas para pescar quando aconteceu o afogamento. E as buscas do jovem iniciaram no sábado, mas seu corpo só foi encontrado na manhã de ontem, no domingo. E em Davi Canabarro, um grande incêndio atingiu um pavilhão de uma fazenda na localidade de Nossa Senhora de Fátima e acabou consumindo diversos implementos como tratores, colheitadeiras e outras peças necessárias para a lavoura. Apenas danos materiais foram registrados, o que é uma pena, né? Quando o sujeito perde seus instrumentos de trabalho de uma forma dessas, é bastante complicado reagir à circunstância. E agora pelas notícias do Estado. Segundo o portal Jornal do Comércio, o Rio Grande do Sul vai receber novo lote de vacinas do Coronavac. O Rio Grande do Sul vai receber nova remessa de vacinas contra a Covid-19 neste final de semana. Será o quarto lote de imunizantes e o terceiro da Coronavac, que é produzido em parceria com o Instituto Butantan, que o Estado vai receber. Idosos com mais de 85 anos começarão a ser vacinados. A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite na manhã da sexta-feira. E serão 193
8,2 mil doses. Será o segundo maior volume de vacinas enviado desde o começo da imunização nacional, que teve a largada no dia 18 de janeiro aqui no estado. E na última sexta-feira também teve a divulgação do mapa provisório do distanciamento controlado. E o estado do Rio Grande do Sul aumentou o número de regiões com bandeira vermelha em relação à semana passada. 13 regiões estão com risco alto do ponto de vista epidemiológico e assim vão seguindo as regras. Vamos ver hoje qual vai ser o resultado final, mas aquilo que a gente já destaca, né? Então, 13 regiões estão com o número em vermelho e o restante permanece em amarelo. Nós aqui em laranja, desculpe. Nós aqui na Serra permanecemos em bandeira laranja, Beto. Como havia comentado, segundo o Jornal do Comércio, os idosos com mais de 85 anos vão começar a receber a vacina nesta semana aqui no Rio Grande do Sul. É uma boa notícia que vem de carona com o novo lote de vacinas da Covid-19, que chegou agora nesse final de semana no Rio Grande do Sul. E Leite projeta a largada de aplicação para mais velhos na próxima semana, nessa semana, logo após as cidades receberem as quantidades. Outra parte que vai ainda ser destinada à imunização dos profissionais de saúde, que têm sido priorizados para evitar baixas na linha de frente do atendimento da pandemia e mesmo em serviços de assistência por contaminação pela doença. E agora a gente fala sobre um incêndio que ocorreu em uma obra, um monumento histórico de Novo Hamburgo, né, o Casarão dos Friedrich. E o Ministério Público esteve no local averiguando aí os restos do incêndio e decidiu instaurar um inquérito civil para apontar aí possíveis formas de que esse acidente começou. E o promotor do Patrimônio Cultural, Sandro de Souza Ferreira, da Promotoria Especializada de Novo Hamburgo, estará à frente. O Ministério Público abriu uma notícia de fato onde detalha o incêndio que comprometeu o prédio localizado na estrada Germano Friedrich 55 com danos perceptíveis no andar superior. E agora o MP quer saber se de fato o incêndio foi um acidente ou se foi provocado. E segundo o Portal Sul, o Ministério Público identifica 46 casos de pessoas que furaram a fila da vacinação contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público completou a triagem das denúncias e irregularidades da vacinação contra a Covid-19, recebidas no período de 21 de janeiro a 4 de fevereiro. O órgão identificou 46 casos relacionados a pessoas que não compõem o grupo prioritário e furaram a fila de vacinação. Muito bem, seguindo com as informações, agora falando da Defensoria Pública, ela impediu o corte de energia em uma casa de um idoso que dependia de aparelho para sobreviver em Venâncio Aires. Em uma ação ajuizada, a DPE do Estado garantiu o fornecimento de energia. De acordo com o defensor público Renan Angeli, o casal é hipossuficiente e tem renda mensal de cerca de um salário mínimo. No entanto, nos últimos 5 meses, eles perceberam um aumento na conta de luz que ultrapassa os R$500. E o aumento é por conta que o idoso foi diagnosticado com um efizema pulmonar e, com isso, ele precisa ir por 24 horas por dia de oxigênio domiciliar. E isso, o aparelho fica ligado todos os dias e faz com que a conta suba desta forma. Com isso, diante do não pagamento, a concessionária de energia ameaçou o corte e, na Justiça, a Defensoria Pública assegurou o fornecimento da energia elétrica. E segundo o portal Repórter, após ser atropelado, o traficante é preso pela PRF na Freeway. No final da noite de sexta-feira, a PRF apreendeu um homem com crack e dinheiro. A ação ocorreu na BR-290 em Gravataí, logo após ser atropelado. Os policiais se deslocaram para o atendimento do acidente ocorrido na BR-290. Chegando ao local, encontraram um pedestre que havia sido atropelado por um Subaru com placas de Porto Alegre. Durante o socorro, os policiais encontraram nos bolsos do atropelado 144 pedras de crack embaladas em papelotes, além de R$455 em notas pequenas. O homem não portava documentos e nem conseguiu informar o nome. Muito bem, ele foi atropelado e com isso já depois vai ser preso por tráfico de drogas, Que infelicidade 2 vezes na vida do sujeito. E olha o que aconteceu no último final de semana, Beto Guidini, pelo Correio do Povo. A ressaca surpreendeu os veranistas à beira-mar e deixou estragos no litoral norte.
O mar destruiu guaritas de guarda-vidas e provocou prejuízos aos comerciantes à beira-mar. O ciclone extratropical que estava aí na semana passada em operação criou ondas entre 2,5 metros e 4 metros de altura, próximo à orla, de acordo com a Marinha. E a água avançou bastante, forçando os frequentadores a permanecerem sobre as dunas. Estruturas instaladas sobre a praia foram fortemente danificadas e o mar acabou invadindo as ruas em várias cidades do litoral norte. Não deu praia esse final de semana, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. E segundo o portal Observatório Regional, um homem foge de trator após agredir a ex-mulher. A Brigada Militar atendeu um chamado referente à Lei Maria da Penha na noite de sábado, em São Francisco de Assis, onde um homem foi preso após ameaçar e agredir sua ex-companheira. O fato inusitado da ocorrência foi que o agressor fugiu em um trator. E conforme a Brigada Militar, o crime ocorreu no bairro Getúlio Vargas, onde o acusado de 34 anos ameaçou por morte a ex-mulher, caso ela não voltasse para ele. O homem tomou um celular da vítima, quebrou o aparelho para que ela não conseguisse acionar a polícia. E ele ainda imobilizou a mulher que estava estrangulando ela quando populares presenciaram o crime e se aproximaram para ajudar, acionando o número 190. Muito bem, Beto Guidini, depois de fazer e cometer essa agressão, fugiu no trator. Agora eu penso, não deve ter ido muito longe, porque o trator não tem tanta velocidade dessa forma, né? Isso mesmo, Thiago. Nossa. Agora são 8 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você com o Conecta News nessa manhã de segunda-feira. Hoje é 8 de fevereiro de 2021, é dia de São Pega. Eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando. O seu José Luiz Teles Paim, a dona Carmen Corso, a dona Maria Dolores Ilha e a dona Tere Cúnico, todos conectados aqui no News desta manhã, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Um abraço a todos eles. Agora são 8 horas e 34 minutos. Agora seguimos com as nossas informações. Vamos para a economia, Thiago. Segundo o portal WIG, o IGPDI, a inflação tem alta de 2,91% em janeiro, bastante superior ao ano passado. O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, teve inflação de 2,91% em janeiro deste ano, taxa superior às apuradas em dezembro de 2020, que foi de 0,76%, e em janeiro daquele ano, 0,09%. Com o resultado, o IGPDI acumula a inflação de 26,55% em 12 meses. E o Índice Nacional de Custo na Construção foi outro do IGPDI, que teve a taxa alta, de passar de 0,70% em dezembro para 0,89% em janeiro. E olha a boa notícia, apesar do cenário extremamente desconfortável que 2020 trouxe para o setor do turismo, todo esse setor no Brasil inteiro gerou mais de 21.500 empregos. Isso representa 15% do total dos postos de trabalho gerados em todo o país, de acordo com um levantamento do CAGED, desempenhado aí pelo Ministério da Economia. Então, os números são esses. Olha lá, no ano da pandemia, 21.500 empregos gerados no setor de turismo. Claro que é uma queda bastante expressiva em relação ao ano anterior, mas esse, né, Beto Guidini, é um setor que, com as medidas sanitárias em dia e em ordem, consegue se recuperar bravamente aí nos próximos meses. Esperamos que a retomada seja muito boa, não só para o setor do turismo, mas também para o setor de eventos e todos aqueles que estão desde março do ano passado sem poder exercer as suas profissões e as suas atividades comerciais. E é uma notícia boa também para as pessoas que precisam de dinheiro, Thiago. Segundo o portal UOL, o saque de R$ 1.100 do PIS/PASEP é antecipado em um mês. E o governo antecipou para 11 de fevereiro o saque de R$ 1.100 do abono salarial do PIS/PASEP para empregados de empresa privada nascidos em maio e junho e para funcionários públicos com inscrição de final 8 e 9 do PASEP. O calendário antigo previa que esses trabalhadores receberiam apenas 17 de março. Com a antecipação publicada na sexta-feira, dia 5, pelo Ministério da Economia, todos os que têm direito ao abono referente ao ano de 2019 terão saque liberado até 11 de fevereiro. E agora falando aí para o produtor que trabalha no setor da avicultura, né?
que é um setor de extremo serviço que dá para quem cuida do aviário, mas a rentabilidade é sempre uma batalha. De acordo com o CPEA, o poder de compra do avicultor piorou. Os preços do frango vivo não conseguiram reagir por conta de uma limitação de demanda das indústrias, de acordo com os estudos realizados. E com a alta do preço dos insumos usados na avicultura, a relação de troca contínua continua desfavorável ao produtor de frango, já que o milho, farelo de soja e outros insumos tiveram saltos aí exponenciais no ano passado e o preço da ave não acabou subindo, e dessa forma o avicultor está sempre espremido aí entre o custo da sua produção e o custo da sua revenda, e no meio termo um cabo de guerra com o produtor de frangos. E seguindo com as informações sobre a agricultura, segundo o portal de Petrus News, a Caixa disponibiliza de 6,5 bilhões de reais para a contratação de crédito rural. A Caixa disponibiliza de 6,5 bilhões para os produtores rurais no primeiro semestre de 2021, por meio de operações de crédito rural destinadas ao financiamento da safra verão 2021-2022, incluindo linhas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e demais produtores. Disponíveis até junho de 2021, os recursos atendem a diversas finalidades, especialmente para financiar as despesas do ciclo de produção das principais culturas do país, como a soja, o milho, o algodão, arroz, feijão, mandioca e café, e bem como atividades pecuárias. E agora, contando com o apoio de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne, Universidade de Caxias do Sul, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare Viveiro de Mudas e a Dionet Telecom, as informações do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,45. O euro a R$ 6,46, a libra R$ 7,37. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 167,00 e mínimo R$ 160,50. O milho máximo R$ 85,50 e mínimo R$ 81,50. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 91,90, mínimo R$ 88,85. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 280,50 e mínimo R$ 271,00. E arroba da vaca máximo R$ 274,50 e mínimo R$ 268,00. E os números das bolsas de valores. Na última sexta-feira, a Ibovespa fechou em alta de 0,82, alcançando a casa dos 120 mil pontos. Dow Jones alta de 0,30 e Nasdaq alta de 0,57. Nesse momento, todos os mercados europeus operam no positivo. E já os números encerrados no Oriente, Nikkei alta de 2,12 e o Xangai, na China, alta de 1,03. E segundo o portal, agora nós passamos para as notícias internacionais. Vamos falar um pouco do mundo, Thiago. Segundo o portal IG, a China autoriza o Coronavac em toda a população. O governo da China concedeu o registro definitivo para o uso comercial e mais amplo da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. O imunizante agora poderá ser aplicado em toda a população do país, informaram autoridades no sábado. E o Coronavac é a segunda vacina contra a Covid-19 a receber o registro definitivo pelo país asiático, depois de uma vacina desenvolvida pelo Instituto de Pequim, afiliado à China National Pharmaceutical Group, o Sinopharm. Foi aprovada em dezembro. E ambas as vacinas já são usadas no programa de vacinação da China, visando principalmente grupos-chave com maior risco de exposição ao novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E agora uma informação de um grave acidente que ocorreu ontem na Índia. Uma geleira se desprendeu dos Himalaias, que são as maiores cordilheiras do mundo,
acabou caindo em uma barragem hidroelétrica e isso causou um acidente sem precedentes. Vilarejos e cidades inteiras tiveram que ser evacuadas porque uma onda de lodo, gelo e outros dejetos acabaram invadindo várias cidades. Até o momento se estima que entre 100 e 150 pessoas tenham vindo a óbito, mas o número real não foi confirmado. E o chefe estadual Ashok Kumar disse aos repórteres que 50 pessoas trabalhavam na barragem no momento do acidente e que as autoridades aí estão investigando as possíveis causas e os responsáveis por esse acontecimento. E uma notícia que vem da África. Segundo o portal G1, um novo caso de ebola é detectado no Congo, diz o Ministério da Saúde. Um novo caso do vírus ebola foi detectado no leste da República Democrática do Congo, nas proximidades da cidade de Butembo. A pessoa infectada morreu, disse o Ministério da Saúde local no domingo. Uma mulher foi encontrada com os sintomas do vírus na cidade de Buena no 1º de fevereiro e faleceu em um hospital de Butembo em 3 de fevereiro. Ela era casada com um homem que havia contraído o ebola em um surto anterior. E o anúncio pode marcar o início do que seria o 12º surto de ebola no Congo, desde que o vírus foi descoberto perto do rio Ebola em 1976, mais do que o dobro de qualquer outro país. Beto Guidini, e esse vírus ele é altamente nocivo e mortal, tanto é que os africanos têm uma experiência gigante em lidar com ele. E o ano passado nós noticiamos aí que o último surto havia sido controlado, agora novamente reapareceu. O ebola fez sucesso no mundo inteiro porque tivemos um grande surto no ano de 1995, em que uma cidade americana foi contaminada, inclusive isso virou um filme, ficção à parte. Epidemia traz aí algumas noções de como o homem lida com esse, que é um dos vírus mais perigosos do mundo inteiro. Ele causa uma série de febres e lesões e acaba levando a óbito em pouco tempo, então todo cuidado é pouco com o vírus ebola. Agora, nas informações internacionais também, Beto, esse fato vem chamando a atenção. Nós falamos na semana passada sobre um golpe militar no país de Mianmar, que fica lá no sudoeste asiático, próximo ao Vietnã e Bangladesh. Milhares protestaram contra o golpe de Estado pelo 2º dia consecutivo. Mais de 60 mil pessoas se reuniram na maior cidade do país para se manifestar contra o golpe que destituiu o governo democraticamente eleito. As manifestações de domingo foram maiores do que as em 2007, quando foi pedido aí a reabertura dos regimes democráticos no estado de Mianmar. Enfim, a população segue protestando e os militares disseram que, de acordo com as normas constitucionais do país, eles têm até 1 ano para realizar essa intervenção e convocar novas eleições. A gente lembra que Mianmar ficou sem acesso à internet, com o Facebook derrubado e os aeroportos fechados. Complicado isso, Thiago. Agora, segundo uma abertura da igreja, pelo jeito aqui, Thiago, segundo o portal da CNN Brasil, o Papa Francisco nomeia a primeira mulher com direito a voto no Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco nomeou 2 mulheres com cargos no Vaticano anteriormente ocupados apenas por homens, em movimentos que dão às mulheres mais autonomia na Santa Sé, denominada por homens. Francisco escolheu Nathalie Becquart, ex-diretora do Serviço Nacional de Evangelização da Juventude e das Vocações da Conferência dos Bispos da França, no sábado, dia 6, como subsecretária do Sínodo dos Bispos, um departamento que prepara os principais encontros de bispos mundiais. Becquart dividirá as responsabilidades do cargo com o padre Luiz Marim de São Martin, até agora assistente-geral da Ordem de Santo Agostinho. Como subsecretária do Sínodo dos Bispos, ela terá direito a votar em assembleias que até agora só tinham a presença de homens. Becquart, 52 anos, é relativamente jovem para os padrões do Vaticano. Muito bem, essas foram as informações aí da economia, da agricultura, o mercado financeiro e as principais notícias internacionais na manhã dessa segunda. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o esporte, porque teve aí porco sendo devorado pelo tigre, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8h46. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos.
fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. No próximo programa, dia 10 de fevereiro, nós vamos receber a psicóloga e youtuber Franciele Marcolina, que estará falando sobre a gestão das emoções da mulher empreendedora. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom.
Retornamos ao vivo para você, trazendo notícia e informação. Agora é hora do esporte aqui no Conecta News. Beto Guidini, quais são as boas novas para essa segunda-feira? Agora são 8 horas e 51 minutos, mas antes vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje: teremos sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 13 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. Neste momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E pela primeira notícia do esporte, vamos falar do Inter, Thiago. Segundo o portal Correio do Povo, o Inter anuncia a permanência de Thiago Galhardo. O centroavante Thiago Galhardo seguirá no Inter, relatou nota oficial do clube ontem, domingo. A respeito da possível transferência do atleta, afirmou negociações com o Habitat Saudi Club. E havia expectativa de um acerto por empréstimo para o jogador seguir para o Oriente Médio. E o negócio dependia, contudo, das garantias financeiras e da assinatura de contrato até o fechamento da janela, que pelo fuso horário ocorreria no final de semana. E ele continua no Inter, o Galhardo, né, Thiago? E quem vai dando adeus aí ao Grêmio é o PP. Ele fez exames médicos antes de assinar um contrato de 5 anos com o Porto, do país de Portugal. O clube português pagará 15 milhões de euros pelo atacante. 10 milhões de euros ficam com o Grêmio e 5 milhões com o Foz do Iguaçu. Então o PP, a mais um passo aí, vai assinar o contrato com o Porto, né? E o tricolor vai receber o equivalente a 65 milhões de reais. A negociação só será a quarta maior da história do Porto, só ficando atrás aí de Oliver Torres e Imbulá, que foram comprados por 19 milhões de euros. PP tem contrato com o Grêmio até 2024 e o atacante de 23 anos está no time profissional desde 2017, quando começou a ser aproveitado. Então aí PP vai se despedindo, ainda não temos a informação se ele vai jogar a final da Copa do Brasil, que ainda não tem uma data definida, como é que vai ficar essa permanência dele, mas o fato é que já foi vendido, Beto. Isso mesmo, Thiago. E agora essa, pelo Globo Esporte. O que levou o Botafogo a ser o primeiro time rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2020. O Botafogo pode brigar pelo que nesse Campeonato Brasileiro? A resposta para a pergunta feita por inúmeras vezes no início da competição não previu uma realidade tão amarga 34 rodadas mais tarde. A defesa sempre foi o que o elenco não se encaixava entre os piores do Brasil e que seria possível fazer um campeonato tranquilo para garantir a vaga sul-americana. E a terceira queda do clube, a segunda divisão nacional, foi confirmada na noite da sexta-feira, quando o Botafogo foi derrotado pelo Sport por 1-0 no estádio Newton Santos. E a tranquilidade nunca foi um fato para o Botafogo. E o fim trágico na lanterna da competição pode ser explicado por alguns momentos que comprometeram o resultado ao longo dos últimos meses. Isso mesmo, o Botafogo, um dos grandes clubes brasileiros, já está tecnicamente rebaixado para a Série B. Pobre dos botafoguenses lá no Rio de Janeiro. Por falar em Botafogo, Beto, hoje à noite, segunda-feira, no estádio Engenhão, às 20 horas, o Botafogo encara o Grêmio. Vamos ver aí se vai ter empate de novo nesse jogo ou não. E agora, Beto Guidini, eu te falei sexta-feira, eu disse que o efeito Mazembe existia e que o Tigres não era um time bobo, né? Exatamente, Thiago. E daí falamos o quê? 10 segundos aqui, o Tigres vencem o Palmeiras e acaba com o sonho brasileiro no Mundial de Clubes. Isso é do portal Esporte do IG. Os Tigres venceu o Palmeiras por 1-0 com um gol do pênalti de Gignac no Mundial de Clubes de 2020. A partida, que teve início às 15 horas no horário de Brasília, no estádio da cidade de Educação em Doha, no Catar. A arbitragem foi liderada pelo holandês Dami Makili, com assistentes auxiliares Mário Dix e Recel Segestra. A equipe mexicana começou a semifinal do Mundial de Clubes, dominando a passe de bola, mas o Palmeiras foi capaz de encontrar espaço na defesa do rival. E o Verdão teve uma oportunidade aos 2 minutos do jogo, quando Rony correu pelo lado esquerdo e cruzou para a área. O jogador brasileiro estava impedido. E nos minutos seguintes, os Tigres chegou na área de Palmeiras com perigo da cabeçada de Gonçalves, brilhou com uma defesa memorável. E o Verdão tentou conter o susto,
mas a posse de bola, apostando nas jogadas laterais de Rony. E o atacante, entretanto, foi bem marcado pelo lateral. E aos 7 minutos do semifinal, o Palmeiras postou a linha e os zagueiros para facilitar a saída do jogo. E Gomes e Marcos Rocha foram à defesa. Né? E não deu para ser assim. E mudou a estratégia aos 14 minutos e, segundo o Tigres, ganhou do Palmeiras por 1-0, né, Thiago? Gol do Gignac. Quem lembra do Gignac? Ele já jogava no Tigres numa época que o Colorado, se eu não me engano, foi eliminado de uma Libertadores também por esse time que vai agora para a final do Mundial. E o Tigres vai encarar aí o vencedor do confronto entre Al-Ahly e o Bayern de Munique, que ocorre hoje à tarde. Então aí vai ser definido o próximo finalista do Mundial. Palmeiras volta para casa e se prepara para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Esperamos aí que nessa semana já tenhamos a definição de quando o jogo ocorre. Agora são 8 horas e 57 minutos. A comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, em Cotiporã, abraça diversos atrativos turísticos. Um deles é o local conhecido como Morro do Céu. Nós vamos entender melhor sobre este ponto turístico na nossa região nessa matéria. Vamos conferir. Hoje nós vamos te apresentar mais um ponto turístico aqui do município de Cotiporã. O Morro do Céu, localizado aqui na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Vamos entender um pouco mais sobre essa história. Bom, então hoje nós estamos aqui em uma das comunidades do município de Cotiporã, aqui na comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes, que é mais conhecida como Morro do Céu. Nesse lugar, então, tem aproximadamente 25 famílias que residem. É uma região altamente produtora de uva, né? Então daqui sai grande parte da produção do município. Também tem produção de citros e outras frutas. Além disso, também, o local é muito conhecido, né, pela tradicional festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes que tem, e também pelo Morro do Céu em si, aonde a gente conhece esse ponto turístico, né? Ele é divulgado e disseminado, né, através das redes sociais do município, porque aqui a gente, através de uma trilha, consegue acessar o topo do morro, né? E contam então as primeiras famílias que habitaram o local aqui, que quando chegaram no local já existia vestígios, né, de vida humana, de pessoas que residiam aqui. Então, por isso que o local também ficou conhecido como o Cerro dos Baianos, né? Então, através dessa trilha, que é no topo do Morro do Céu, a gente encontra ainda vestígios, né, de construções de pedras, onde residiram, enfim, habitaram e, enfim, construíram coisas esse pessoal que habitou antes aqui o Morro do Céu. Vale ressaltar também que a trilha, a qual a gente comentou, que dá acesso ao Cerro dos Baianos, né, ao topo do Morro do Céu, ela é uma trilha que não é possível fazer de forma autoguiada, né? Então a gente sempre orienta os turistas, visitantes, até moradores do município, se desejarem fazer essa trilha, né? É preciso contatar algum guia local. A gente tem guias de turismo no município que fazem esse percurso. Então essa é a nossa orientação, para procurar um guia ou então até um morador do local que tem alguma proximidade e se disponibiliza a fazer esse percurso. Os primeiros registros que foram de famílias que habitaram o local datam de 1907 aproximadamente, e esse território então é rodeado pelo Vale do Rio das Antas, com uma vasta paisagem de parreirais e, enfim, contempla um dos mais lindos visuais que pode se encontrar aqui no município de Cotiporã. O percurso, então, de chegada ao Morro do Céu fica a aproximadamente 13 quilômetros aqui do centro do município de Cotiporã. Ele pode ser acessado praticamente por via asfáltica até quase a comunidade e depois um percurso de estrada de chão. E ao longo dessa paisagem, então, a gente ainda encontra o mirante do Vale do Carreiro e também o mirante do Vale da Ferradura, que são outros 2 pontos turísticos que vale a pena parar para conferir o visual. Fica o nosso convite para que sempre venham a Cotiporã visitar, não só esse ponto turístico, como também os demais,
mas que venham sempre com prudência e responsabilidade, lembrando de todos os protocolos que ainda nós temos que seguir. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. No próximo programa, dia 10 de fevereiro, nós vamos receber a psicóloga e youtuber Franciele Marcolina, que estará falando sobre a gestão das emoções da mulher empreendedora. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
Retornando para o nosso último bloco do Conecta News dessa manhã de segunda-feira, aquela manhã da preguiça depois do final de semana, mas vamos lá que a semana tá só começando e semana que vem vai ter carnaval, Beto, só que ele não vai acontecer, né, porque, enfim, distanciamento social. Mas vai ter muita coisa clandestina girando por esse Brasil todo, né, Thiago? Com certeza né? vai ter, Beto Guidini. Agora são 9h06. Nós vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira. Hoje teremos sol com algumas nuvens, não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos as nossas informações, vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 96. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 4. Casos novos, 12. Óbitos confirmados, 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 11. Casos em isolamento, 11. Hospitalizados não temos nenhum. E óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 20, pacientes curados 287, óbitos 1, casos confirmados 308, cotiporanenses sob monitoramento 52 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 42, curados 990, hospitalizados 4, óbitos 7, casos em isolamento e monitorados, 164. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos, 102. Casos negativos, 3.776. Hospitalizados, 3. Hospitalizados na cidade, 3. E hospitalizados em outros hospitais, 3 também. Pela cidade de Paraí, casos confirmados, 676. Casos curados, 655, internações 1 e óbitos 6. E casos em monitoramento, 52 pessoas. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos, 16. Novos casos, 1, curados, 383, hospitalizados 1 e óbitos foram 5. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos, 3. Casos hospitalizados não temos nenhum. Óbitos, 4 e casos isolados, 17 pessoas, Thiago. Muito bem, Beto Guidini, já que estamos nos boletins epidemiológicos, segunda-feira também é dia de plantão aqui no Conecta News. E as informações com o Dr. Guilherme Savaris Schossler. Isso mesmo, Thiago. O Dr. Guilherme Schossler traz toda semana um apanhado de informações sobre a pandemia no município aqui de Nova Prata. E nós vamos conferir as informações sobre a semana que passou. Olá, bom dia a todos. Eu venho mais uma vez a convite da Conecta, né, colocar algumas situações referente à pandemia da Covid-19 no nosso município de Nova Prata. Colocamos então assim que as vacinas que estão chegando, elas ainda são direcionadas aos profissionais da saúde, então a gente pede a compreensão de todos, principalmente aquelas pessoas que estão preocupadas com seus pais em casa, com os seus familiares e estão desejando a vacina. Nós estamos também com muita vontade de vacinar essas pessoas, porém a gente ainda não dispõe das doses direcionadas a eles. Assim que mais vacinas chegarem, a gente vai convocando as pessoas e nomeando o destino delas. Nesse momento, o foco ainda é profissionais que trabalham na área da saúde, que tenham envolvimento, que possam ter envolvimento com pacientes com Covid. Relacionando aos casos, todos podem ver os boletins diariamente, eles estão estáveis. Tanto o número de pacientes internados, como os pacientes encaminhados para a UTI e também os números de casos novos. Salientamos que está sendo feito bastante teste, mas esses testes, em uma grande quantidade, estão vindo negativos e isso passa uma certa tranquilidade. O que a gente tem um pouco de medo. Tá? As pessoas vendo o número de casos baixos pode acabar achando que não tem mais Covid em Nova Prata, e não é isso. A gente tem que deixar claro que a doença existe, ela segue acontecendo
Existe também uma capacidade de melhor de tratamento, então os pacientes estão sendo melhor atendidos, se conhece mais sobre a doença, tudo isso está fazendo a diferença. Então, a gente tem uma situação estável no município, sim, temos que continuar cuidando para que essa situação estável não deixe de ser estável. Tá? O Covid ele não perdoa se a gente perder aquela prevenção, aquele cuidado, aquele distanciamento, as máscaras, a lavagem das mãos. Né? Dentro de todos os critérios, os mais importantes que eu considero é lavar as mãos. Tá? É as mãos que mais contaminam. E aquelas pessoas que têm tosse, procurar atendimento logo e o afastamento das demais. E aquelas pessoas que se submetem ao risco, não arriscarem outras pessoas. Essas devem se permanecer afastadas ou não ter um convívio íntimo com outras pessoas por alguns dias até ver o que vai acontecer. Né? Então, uma semana tranquila, porém, uma semana de grandes expectativas. Né? As vacinas estão chegando semanalmente. Se os dados continuarem estáveis e der tempo da gente vacinar uma grande parte da população, talvez a gente não tenha um outro pico de doença em Nova Prata. Foi optado por manter a bandeira vermelha da Serra Gaúcha. Existe uma grande preocupação no município com relação às festas e carnavais e tudo mais. Portanto, se optou por manter essas restrições. E essa bandeira vermelha da Serra Gaúcha dá uma flexibilização para poder manter as escolas funcionando, os restaurantes, alguns locais que apresentam uma quantidade programada de pessoas dentro das regras da vigilância. Tem que sempre entrar em contato com o município, aqui com a vigilância, para que eles orientem os corretos protocolos e o funcionamento dos locais. E alguns tipos de eventos que foram considerados no comitê de alto risco de contaminações, no momento foram suspensos. A gente pede a colaboração de todos também, para que não fique uma coisa injusta. A gente sabe que tem festas acontecendo em um interior, em outros lugares, algumas pessoas saem de Nova Prata e vão para outros locais fazer isso, a gente não tem como controlar. E aí depende de cada um. Né? A Covid ela é uma associação das pessoas com o poder público e com a medicina e com o atendimento da saúde. É um conjunto. Tudo tem que andar na mesma linha. Tá bom? Um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos e um grande abraço. Muito bem, você conferiu as atualizações, os boletins epidemiológicos, o recado do Dr. Guilherme para esta semana em torno do Covid aqui na cidade. E agora nós vamos falar de política e atualidade, porque são 9h14 e a hora vai passando e a segunda-feira vai tomando aí a sua entonação, Beto. Isso mesmo, Thiago. Vamos falar sobre política. Segundo o portal Correio Brasiliense, Bolsonaro propõe ICMS com valor fixo sobre os combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na sexta-feira, dia 5, que o governo estuda um projeto para estabelecer um valor fixo de ICMS sobre combustíveis ou a incidência do ICMS no preço da venda dos combustíveis nas refinarias. A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que contou com a presença dos ministros José Levi, da Advocacia Geral da União, a AGU, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Bento Albuquerque, das Minas e Energia, e do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. O chefe do Executivo ressaltou que é necessário viver com uma base de previsibilidade. Ele destacou ainda que não interfere na política de preços da Petrobras. E, Beto Guidini, o que está em jogo nessa situação? Né? A gente sabe que o preço do combustível na bomba é bastante elevado em comparação com aquele que sai da refinaria. Essa nova cartada do governo quer aí lançar também a responsabilidade conjunta para os governos estaduais. Isso porque o ICMS, que incide sobre os combustíveis, é de competência do governo dos estados. Então, isso passaria diretamente pelo caixa de cada um dos 27 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Agora vamos ver nesse jogo de puxa e empurra qual que vai ser a repercussão junto aos governos estaduais de uma taxação uniforme do ICMS.
porque algumas questões de mercado têm que serem colocadas. A Petrobras, ela é uma SA, uma sociedade anônima, onde o governo exerce a maioria das suas ações. Contudo, como uma empresa de mercado, ela não pode estar suscetível à intervenção do próprio governo federal na sua regulação de preços, porque isso desvirtua as regras de competição internacional. Agora, o que deve se saber é: será que os estados e a União estão prontos para abrirem mão das fatias de arrecadação dos combustíveis para fazer o preço baixar nas bombas? Acho muito difícil, Beto. Complicado, Thiago, que baixem. E segundo o portal IG da Economia, do IG, o STF confirma novos prazos para o INSS analisar benefícios e fazer perícias. O Supremo Tribunal Federal, o STF, homologou por unanimidade um acordo que estabelece novos prazos de 30 a 90 dias para que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, analise pedidos de benefícios assistenciais com o objetivo de zerar a fila de espera. O INSS tem 6 meses para se adaptar a novas regras e a decisão foi tomada em sessão plenária virtual encerrada às 23h59 da sexta-feira, dia 5. Nesse formato, os ministros do Supremo inserem os votos no sistema remoto. Com o julgamento foi confirmada uma liminar, uma decisão provisória, que havia sido concedida em dezembro pelo relator do assunto, o ministro Alexandre de Moraes. E seguindo com as informações que a gente tem aí também, a Justiça do Trabalho proibiu a Ford de demitir os trabalhadores de 2 fábricas. As decisões foram na Bahia e em São Paulo e impedem os desligamentos em massa, venda de bens e prevêem punições para o descumprimento. Então a Justiça de Trabalho, após ser provocada, foi a campo. Na decisão da última sexta-feira à noite, o juiz Leonardo de Moura Landulfo Jorge, da 3ª Vara do Trabalho de Camaçari, determinou a interrupção imediata dos desligamentos porque, segundo o magistrado, a companhia estaria burlando as negociações coletivas com o sindicato da categoria e fazendo acordos individuais com os trabalhadores. O juiz também afirma que a Ford não pode praticar assédio moral negocial de apresentar ou oferecer propostas em valores individuais aos trabalhadores em detrimento dos demais. E, contudo, então, na sexta-feira, as demissões foram suspensas na Ford. E agora o impasse jurídico está montado. Uma montadora que quer ir embora, os funcionários que querem voltar a trabalhar e a justiça com a balança no meio desse jogo. Complicado, Thiago. Segundo o portal Agência do Brasil, a Fiocruz lança um edital para a construção do maior complexo de biofármacos. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, publicaram na sexta-feira, dia 5, o edital de licitação para a contratação de investidores interessados na construção do novo complexo industrial de biotecnologia de saúde em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O empreendimento tem início de sua operação comercial prevista para 2025 e vai quadruplicar a capacidade de produção de vacinas e biofármacos do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, o Biomanguinhos Fiocruz. E, segundo, a partir do lançamento do edital, os potenciais investidores terão 120 dias para estudar o projeto e elaborar sua proposta. A construção se dará por uma modalidade chamada Build or Suite, o que os investidores privados receberão de forma de aluguel com reversão do patrimônio até o prazo de 15 anos. O investimento é da ordem de 3,4 bilhões de reais e o aluguel mensal não poderá ultrapassar o primeiro 1% do financiamento. E olha essa novidade, já que se fala tanto em vacinas contra o Covid, aqui no Brasil está sendo testada uma vacina contra o HIV, o vírus que transmite a AIDS. O estudo vai recrutar cerca de 3,8 mil voluntários em diversos países e será capitaneado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que aderiu a este estudo da vacina contra o HIV. Professores da Faculdade de Medicina e coordenador do grupo de pesquisa HIV-AIDS estão aí engajados nessa causa. Abre aspas, o estudo é na modalidade mosaico, que faz uma fase de 3 fases de eficácia,
buscando responder às seguintes perguntas: a vacina nessa população é segura? Há algum desconforto ou reação adversa? E a vacina é capaz de produzir uma resposta imune que evita aí a contaminação e a propagação do HIV no organismo? Beto Guidini, 2021, uma grande notícia: em testes as vacinas contra o HIV. Seria muito bom, né, Thiago? E segundo o portal da CNN Brasil, a Anvisa recebe o pedido de registro definitivo de vacina da Pfizer contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu sábado, dia 6, o pedido de registro definitivo da Comirnaty, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech. O registro concedido pela Anvisa é o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população nos termos da indicação estabelecida na bula, disse a Anvisa em seu site. E com a oficialização do pedido de registro definitivo pela farmacêutica, a Anvisa tem 60 dias para avaliar a documentação. No entanto, a expectativa é de que esse prazo seja reduzido, considerando as informações que a agência já recebeu por meio do procedimento de submissão e análise contínua. E, de acordo com dados do painel de monitoramento da agência, até às 8 horas de sábado foi concluída a análise de 34,38% dos documentos enviados pela farmacêutica e estão pendentes a uma complementação outros 50,21%, que não têm dados suficientes, e 5,21% e não foram apresentados. E em nota, a Pfizer afirmou e confirmou que deu início ao processo de registro definitivo da vacina desenvolvida pela empresa BioNTech junto à Anvisa. Muito bem, vem aí a vacina queridinha de todo mundo quer tomar a Pfizer, essa é a informação que circula aí nas rodas sociais, né? Aquela história, eu só vou tomar se for da Pfizer. Não, tu vai tomar a que tiver. Mas o fato é que a Pfizer agora encaminhou o seu registro definitivo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não temos aí fornecido nenhum prazo de quando a vacina estará disponível, primeiro para os grupos de risco e depois para quem for interessado em escolher a marca. Né, Beto Guidini? As pessoas estão achando que vai vacinar com a vacina americana e vai sair mais imune do que as demais, né? Não é hora de escolher, é hora de se vacinar. Eu acho que aparecer na hora, né, Thiago? E olha essa, Thiago, segundo o portal G1, em pleno verão, a Serra Catarinense registra geada e a temperatura fica abaixo de 5 graus. Nós temos fotos ali. Segundo em pleno verão, o início de domingo, dia 7, o município da Serra Catarinense foi marcado por frio, com temperaturas mínimas abaixo de 5 graus. De acordo com o Epagri-Ciran, órgão que monitora as condições meteorológicas do território catarinense, o Urupema marcou 2,9 graus às 6 horas da manhã. No mesmo horário, Bom Jardim da Serra e Urubici, os termômetros chegaram a 3,6 graus. E em São Joaquim, onde a marca mínima foi de 5,8 graus, os moradores acordaram com uma paisagem típica de inverno, com os campos em áreas de baixada cobertos por geada, Thiago. Beto Guidini, é época fora do ano, isso é uma verdade, mas o fato é que semana passada o ciclone extratropical acabou causando uma inversão total de temperaturas e aquilo que era se esperado para o inverno acabou ocorrendo na primeira semana de fevereiro. A testemunha está aí, as serras catarinenses cobertas de geada e até pontos aí de precipitação de neve, conforme ocorreu nos pontos mais altos do estado catarinense. Mas agora, Beto, tu tem uma informação que não é muito da natureza, nem muito bonita não, para falar sobre Santa Catarina, né? Também sobre Santa Catarina. É uma notícia que não é boa, Thiago. Segundo o portal NSC Total, o litoral de Santa Catarina tem 45 praias com pontos impróprios para banho. O litoral de Santa Catarina tem 45 praias de 18 cidades com pontos impróprios para o banho de mar, segundo o relatório divulgado na sexta-feira pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Thiago. Beto Guidini, nós temos aí diversas praias que são um destino, né, de muitos gaúchos que vão até o estado de Santa Catarina, mas tem que se informar antes de entrar aí no site da Fátima, que é a Fundação Ambiental Catarinense, uma espécie da nossa FEPAM, e ver aí, averiguar quais são os pontos próprios e impróprios para banho, né? Haja vista que a densidade de turistas aumentam e muito. Cidades como, por exemplo, Itapema, que tem 300 mil habitantes,
na época do veraneio passa de 1,5 milhão, e assim como outras, né? Não há rede de esgoto que dê conta dessa circunstância, Beto Guidini. Mais alguma informação nós temos para hoje, Beto? Não, por hoje é isso que temos nesta segunda-feira, Thiago. Então nos despedimos de você, agradecemos a sua audiência, desejamos a todos um bom começo de semana e o Conecta News retorna amanhã a partir das 8 horas da manhã. Agora são 9 horas e 26 minutos, temperatura 22 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.